Olá, bom dia, classe, bom dia, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, nossos adolescentes, classe de adolescentes aí da Igreja Batista Central de Timon. Vamos lá para mais uma aula, hoje domingo, 12 de julho. Quero que você conte aí logo as suas bênçãos no grupo, tá? Tenho certeza que você tem suas bênçãos para contar. É bom que a gente tenha um coração grato. O coração grato vê sempre as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, nossa família, sobre tudo que fazemos. Tem a mão do Senhor sobre nós, nos abençoando. Minha bênção é poder estar aqui estudando a palavra de Deus, podendo estar transmitindo para vocês desse conhecimento, que é o conhecimento vindo do Espírito Santo de Deus, que você possa estar realmente entendendo, se aperfeiçoando na palavra de Deus, essa palavra que é luz para o nosso caminho, não é mesmo? Palavra de luz, palavra de vida eterna e de salvação. Então, minha bênção é estar com saúde em casa, estudando, trabalhando, glória a Deus, isso é sempre bênção. Conte aí sua bênção também e vamos acompanhar as nossas aulas. Perdão. Nós estamos aí no Evangelho de João, amém? Espero que você já tenha assistido aí as outras aulas. Comentem no grupo sobre isso, tá? Curta aí esse canal, esse vídeo, para que possamos continuar trabalhando na obra do Senhor, nessa escola bíblica dominical abençoada. Pegue aí sua Bíblia e abra no livro de João, Evangelho de João. Nós vamos terminar o capítulo 3, que nós iniciamos a aula passada. Certo? Você que está acompanhando as aulas direitinho, nós falamos capítulo 1, 2 e já falamos capítulo 3 até o versículo 21. Agora nós vamos continuar a partir do versículo 22 até o final desse capítulo 3 do Evangelho de João, o discípulo amado do Senhor. Nós vamos ver nesse capítulo, nesse restinho, final de capítulo aí do capítulo 3, mais um testemunho de João Batista, certo? Mas antes de lermos a palavra, nós vamos orar. Vamos orar. Precisamos estar em relacionamento com Deus, pedindo a Deus as suas bênçãos do Espírito Santo para que ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que possamos aprender a sua palavra verdadeiramente como a mensagem que ele realmente quer passar para nós através dessa palavra. Que esse entendimento venha do Espírito Santo do Senhor para nós, para as nossas vidas. Então, vamos orar. Oremos. Pai amado, Deus bendito, misericordioso e bondoso, nós te damos graças, Senhor Deus, por este dia, por mais essa semana que se inicia, Senhor Deus. Pedimos as tuas bênçãos celestiais, Senhor Deus, sobre nossas vidas, sobre o nosso estudo, nosso trabalho. E nesse momento, ó Pai, sobre essa escola bíblica dominical, Senhor Deus, venha abençoar, Senhor Deus, a Igreja Batista Central de Timon, cada aluno de cada classe, todos os professores, Senhor Deus, nos guarda, Pai, debaixo da tua proteção. Pai, cura os enfermos, traz paz aos aflitos, Senhor Deus. Provê, Senhor Deus, supre, Pai, as necessidades de cada um conforme teu entendimento, Pai, conforme a tua vontade, que tu conheces. E nós sabemos, Deus, que tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Ilumina as nossas mentes, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos guardar essa palavra, absorvê-la e guardá-la, praticá-la em nossas vidas, Deus. Nos abençoa desde já, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Bem, como eu falei, nós vamos estudar o final do capítulo 3, que é mais um testemunho que João Batista dá sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, seu primo. Não é isso? Então, amados, à medida que eu for lendo, eu vou parando para a gente fazer os comentários sobre esses versículos finais do capítulo de João. Vou repetir mais uma vez para você abrir a sua Bíblia, no capítulo 3 do Evangelho de João, que é o evangelho que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. Eu vou iniciar do versículo 22 até o final do capítulo, vai até o 36. São poucos versículos, mas com muitos ensinamentos para nós. Por isso que esse capítulo 3 foi dividido em duas partes. Nós falamos a primeira parte, da conversa de Jesus com Nicodemos. Nós estudamos na aula passada. E agora é o restante do capítulo falando deste testemunho de João. Vamos lá, vejam bem, olha só.
Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Opa, já vamos parar para comentar. Vamos prestar bem atenção. Cada versículo, cada palavra é muito importante para que a gente possa entender realmente a mensagem escrita por João, inspirado pelo Espírito Santo, é claro. Veja só, Jesus com seus discípulos foram para a Judéia. Depois disso, Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estavam lá com os judeus. Ali permaneceu com eles e batizava. Veja bem, apenas nesse local, em toda a Bíblia, nós estivemos pesquisando, fala que Jesus com seus discípulos batizava, ou seja, os discípulos de Jesus também batizavam. Ora, continuando aí, versículo 23. João estava também batizando em Enom, perto do Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Eu não sei se na sua versão tem essa palavrinha. Concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Versículo 24, ok? Vamos dar uma paradinha aqui para refletir, para comentar, versículo 22, 23 e 24. Jesus estava na Judéia com seus discípulos, os discípulos também batizavam, mas João também estava ali batizando naquelas muitas águas, né? E para lá concorria o povo, ou seja, se entende aqui como uma concorrência entre batismos, João e os discípulos de Jesus. E aí ele encerra essa parte dizendo, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Quem sabe a história de João Batista, sabe que ele foi ao final preso, né, por Herodes, e encarcerado por muito tempo até a sua morte, quando foi solicitada aquela história da dança de Salomé, né, foi pedido a cabeça dele, numa bandeja. Pois bem, nós sabemos que ele ficou encarcerado por muito tempo, mas aqui, nessa época, ele ainda batizava, né? Vamos lá entender esse contexto histórico, esse pano de fundo desse precioso ensinamento. Continuando no versículo 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhes disseram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpre em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Veja bem, meu amado, preste muita atenção nessa declaração de João Batista. Incitou ali, em certo momento, essa questão para João, um discípulo dele e um judeu perguntando, ora, aquele que tu estava dando testemunho anda ali batizando também. E aí surgiu essa, como se fosse uma rixa, eles querendo fazer uma rixa. E João, sabiamente, como profeta de Deus, próprio se intitulou como precursor do enviado de Cristo, disse, o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. Eu não sou o Cristo, né? Ele começa assim, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor aquele que vem antecedendo, que vem antecessor, que vem para abrir um caminho, precursor, antes, né? E aí conclui dizendo o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que já está presente e ouve muito, se regozija, ou seja, se ele se alegra por causa da voz do noivo, ele fica, ao invés dessa concorrência, desse espírito de ocupar um lugar melhor no reino de Deus, podemos assim interpretar, João sabiamente entende, como ele já tinha dito nos capítulos, no primeiro testemunho, capítulo anterior desse evangelho, aquele que virá não sou digno de amarrar as sandálias, ou seja, João reconhece o seu lugar
e também testemunha a favor de Jesus, declarando que sente alegria em ver cumprir em Jesus esse presente que é o noivo. Essa história do noivo e da noiva desde o Antigo Testamento, né? Nós vamos explicar um pouquinho mais. Antes disso, eu queria falar de uns detalhes importantes desses primeiros versículos aqui de João, capítulo 3. Detalhe: onde ele estava? Judeia. O que fazia e quem batizava João e Jesus? E quando? Simultaneamente, João Batista, pois o mesmo não havia ainda sido preso, né? E aí, durante esse diálogo entre um discípulo de Jesus e o judeu, a gente pode observar que nós não devemos invejar, partindo para uma aplicação pessoal, uma aplicação nos nossos tempos, nós não devemos invejar o sucesso ministerial de outros, pois o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, como ele fala no versículo 27. Observe que aí há uma tentativa, como eu falei, de rixa, de intriga entre João Batista com Jesus, e João dá essas respostas. Primeiro, que não deve invejar o sucesso ministerial de outras pessoas dentro de algumas igrejas ou de algumas organizações. Pode acontecer, irmãos, muito, meus amadinhos, vocês que estão se preparando, quem sabe, posteriormente, para assumir lideranças em algum ministério, ou glória a Deus, seria uma bênção para nós, professores da nossa EBD, ver nossos alunos crescendo na palavra e buscando estar em comunhão com Deus, trabalhando na sua obra, e aí assumir alguns cargos de liderança também, mas também não. Por exemplo, se o Senhor escolheu outra pessoa, por que você vai ficar chateado? Invejado? Cada um tem o seu lugar no reino dos céus e todos nós temos que cooperar para esse ministério, para esse evangelho, para essa obra. Ok? É um ponto. O outro ponto: Deus é a fonte de todos os dons e de todo o ministério abençoado. Então, Deus em primeiro lugar. Não devemos ficar tristes se Deus está dando mais para uns do que para você. Na obra de Deus não deve existir essa concorrência. Na obra de Deus não deve existir essa concorrência, mas uma continuidade, uma cooperação. Como o próprio João Batista dá essa resposta sabiamente, dizendo: eu sou o precursor, estou abrindo o caminho para aquele que vem e vai dar continuidade a esta obra, a esse ministério celestial vindo de Deus. Amém? Então, não deve haver concorrência, mas sim continuidade. João diz: vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. Ele estava consciente do seu papel. Ele não era o Cristo, mas apenas o arauto, né? João declara que Jesus é o noivo. Bem, aí nós vamos entrar naquela questão do noivo e da noiva, que eu falei que ia explicar. Pois bem, no Antigo Testamento, Israel era a noiva do Senhor, certo? No Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo, né? João se vê apenas como um amigo do noivo, né? Aí no versículo 29. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Então, ele é só um amigo ou um padrinho, né? E ele estava feliz em contribuir para a felicidade do noivo. João deseja que a reputação e a influência de Jesus cresçam. Ou seja, ele fala: convém que ele cresça e eu diminua. Né? Porque João sabia que o Senhor era verdadeiramente filho de Deus, que Jesus era verdadeiramente o Messias esperado. Então, todo verdadeiro cristão fica satisfeito quando o reino de Deus avança, quando o reino de Deus continua avante. Então, ele está cooperando, ele não está concorrendo, ele está dando continuidade, abrindo caminhos para o Senhor Jesus. É isso que nós fazemos, amados, nossos ministérios na igreja, por onde andamos, nós somos precursores do Evangelho de Cristo, né?
nós abrimos o caminho para que o Espírito do Santo do Senhor convença aqueles ainda que precisam abrir os olhos, precisam dessa revelação, que é o amor de Deus, que é a salvação concedida a nós através do sangue na cruz de Cristo, a cruz do Calvário. Amém? Amém, amados? Vamos continuar a leitura e encerrar o capítulo 3. Olha só. Continuando no versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Isso ainda são palavras de João. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira. Veja bem esse importante testemunho de João aí nesse finalzinho do capítulo 3. Jesus é apresentado como testemunha do Pai, né? Esse testemunho é superior a todos os outros, de todas as outras testemunhas, inclusive João Batista. E por que Jesus é uma testemunha superior? Porque, primeiro, a origem, ele veio lá de cima. Por causa da sua origem celestial, ele é um testemunho superior. Ele está acima de todos. Ele é o próprio Deus testemunhando. A sua autenticidade é outra característica, outro ponto. Ele testifica, aí no versículo 32 e 33, você vê, ele testifica o que viu e ouviu, né? E João fala que todos deveriam aceitar esse testemunho, porque concorda com o testemunho que Deus deu a respeito dele, Jesus, do Pai, deu a respeito do Filho. O seu ensino, já fala no versículo 34, ele foi enviado pelo Pai para pregar a palavra de Deus na plenitude do poder do Espírito Santo, né? Então, a sua linguagem, o seu ensino, o seu conteúdo eram divinamente inspirados, eram divinos, era de Deus, era o próprio Deus. Então, esse testemunho forte que João dá de Jesus tem todas essas características. A origem celestial, porque era de Deus. A autenticidade, porque ele testemunhava do que via e ouvia. O seu ensino, que era divino. E a sua autoridade. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Veja aí no versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Jesus é o Senhor de tudo, pois Deus lhe concedeu toda a autoridade no céu e na terra. E aí o último versículo é a aplicação aí da prática de tudo que foi ensinado, né? Versículo 26. O último versículo, a aplicação da prática de tudo que foi ensinado. Em relação a Jesus e ao seu ensino, só há duas atitudes que geram duas consequências. Está aí nesse versículo 36. Vamos lê-lo novamente. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Né? Isso aí é uma atitude que gera uma consequência. Vou repetir para que você possa entender. Atitude, crê no Filho. Consequência, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, é a segunda atitude, se manter rebelde contra o Filho, qual é a consequência? Não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso aí é muito importante você entender e absorver. Esse último versículo é uma aplicação realmente prática desse testemunho de João Batista sobre Jesus. Quando começa dizendo, eu não sou o Cristo, o homem não tem nada que não venha dado por Deus. Então, ele testemunha da origem, da autenticidade,
da verdade, do ensino, né, da autoridade de Jesus, aqui foi dada a Jesus sobre céus e terras. Então, esse versículo realmente conclui, fecha o capítulo 3, trazendo essas atitudes, gerando essas consequências. Se você crê no Filho, você terá a vida eterna. Mas se você for rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sim permanecerá sobre a ira de Deus. Então, amados, que nós verdadeiramente possamos crer no Filho, crer nessa palavra, aplicar essa atitude de crer, não só crer por crer, mas crer e observar, como diz a música, né? Crer e aplicar, ouvir e praticar a palavra de Deus, os seus ensinamentos, seus mandamentos em nossa vida, para que realmente possamos verdadeiramente triunfar na vida eterna com Jesus. Amém? Pois bem, amados, nós encerramos aí o capítulo 3 de João, tá? Eu coloquei no grupo lá o índicezinho das nossas lições. Essa já foi a lição 4, encerramos. Nós vamos passar na próxima semana para a lição 5. Já é o capítulo 4, tá? No capítulo 4, nós vamos dividir ele em 3 vezes, 3 etapas. São 3 domingos, porque ele é mais extenso. E tem muita coisa boa pra gente aprender também. Então, nós vamos dividi-lo. Nós vamos passar 3 domingos aí, provavelmente. Depois eu vou articular direitinho para ver se vai ser isso mesmo. Mas provavelmente nós vamos passar 3 domingos somente no capítulo 4, né? Porque são conversas com Jesus. Muito importante, então, que você também esteja acompanhando aí, dando continuidade a esses estudos também, tá bom? Aprendendo muito, nós estamos aprendendo muito com esse estudo em João. O que nós aprendemos hoje? Que Jesus batizava, né, com os seus discípulos, que nós devemos nos alegrar com o sucesso dos outros. Aprendemos que todo cristão deve ler o tema de João. Convém que ele cresça e eu diminua. Nós aprendemos que Jesus é uma testemunha do Pai. Nós aprendemos que Jesus é uma testemunha superior por causa da sua autoridade, da sua origem, da sua autenticidade, do seu ensino. Nós aprendemos a crer em Jesus. Nós aprendemos que crer em Jesus determina a nossa felicidade, a vida eterna. Amém? Vamos orar encerrando essa aula de hoje. Glória a Deus por isso, por tudo isso, por sua palavra bendita e abençoadora em nossas vidas. Que você possa estar sendo tocado e aperfeiçoado com esses ensinamentos, com esses estudos de João. Amém? Coloquem as dúvidas no grupo, não só dúvidas, comentem também sobre todo esse aprendizado que você está aprendendo, o que você achou mais interessante, o que veio mais, falou com você, que versículo você achou mais, chamou mais a sua atenção, tá? Fale aí, nós vamos marcar aquela o nosso aulão juntos depois, certo? Vamos orar encerrando. Pai amado, Deus bendito, todo-poderoso, graças te damos, Senhor Deus, por teu amor, tua bondade, pelas tuas misericórdias sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que temos, pois sabemos que vem de tuas mãos poderosas e benditas. Pai, abençoa o nosso lar, abençoa nossas famílias, Deus. Abençoa cada um, Senhor Deus, que ainda não conhece desse teu amor, Senhor, dessa tua palavra, Senhor Deus, para que seus olhos, seus entendimentos, seu interesse possam vir ao encontro de ti, ó Deus, do teu amor. Nos guarda durante toda essa semana, nos abençoe, Senhor Deus, em todos os momentos, tudo que nós formos fazer. Dá saúde ao teu povo, ó Pai. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, amadinhos. Deus abençoe. Um abraço em cada um.